Vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Deus. Nada neste mundo, Senhor Deus, sem ser a Tua palavra, Senhor Pai, realmente pode, Senhor Deus, ser alimento para a nossa alma e nos conduzir às pastagens verdejantes, a não ser Tu mesmo, Senhor Deus, por amor do Teu nome, através da Tua palavra. Nós, Senhor Pai, amamos a Bíblia, Senhor Pai, não como um livro, nós amamos a Tua mente. E, Senhor Pai, tudo que nós queremos, Senhor Deus, é ouvir a Ti no mundo, Senhor Pai, que todos estão falando suas opiniões e todos estão vivendo vidas miseráveis debaixo da Tua ira. Não há nada, Senhor Pai, que o homem diga que acrescentará ao nosso coração, Senhor Pai, nada que nos assemelhe a Cristo, a não ser a Tua palavra. Que nenhum de nós vá buscar consolo, paz e descanso em nada que os seres humanos, Senhor Pai, a cultura ou a sabedoria humana pode dizer, porque ela tem fracassado, Senhor Pai, durante todos esses milênios e milênios, e só, Senhor Pai, a dureza do coração do homem natural pode realmente acreditar que um ser humano finalmente achará algo, Senhor Pai, que matará a fome, sede, ó Deus, da alma humana. Tudo que os seres humanos fazem não passam de cisternas rotas que não podem reter a água. Ainda, Senhor Pai, que durante um momento possa haver algo que um pouco, Senhor Pai, de algo que possa parecer matar a sede. São cisternas rotas, não retém a água, não retém o que nossas almas precisam. Que cada um aqui, Senhor Pai, já tenha desistido da sabedoria humana e, Senhor Pai, decidido, Senhor Pai, viver, ouvir e proclamar apenas a Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos hoje retornando aqui ao livro de Jó. Nós ficamos bastante tempo nos 2 primeiros capítulos e hoje vamos entrar no capítulo 3. É um livro muito grande e a gente, depois de tanto tempo, ainda está aqui bem no início, não é? Eu quero lembrar algumas coisas para nós avançarmos para o capítulo 3. Em Jó 1 diz assim: havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó, íntegro e reto, que temia Deus e se abstinha do mal. Nós estamos chegando numa parte do livro de Jó que começam os discursos. Os amigos de Jó, Deus, e vai haver uma sucessão de discursos. E para você obter o máximo disso tudo, dessa grande sessão de discursos, até que Deus finalmente fale, já no fim do livro, indo para o encerramento, né, com a experiência tremenda de transformação que Jó experimenta nesse processo, nós queremos fazer um pequeno resumo. A história escrita nos mostra como estamos nas mãos de Deus, a história do livro de Jó, que Ele é quem ordena as nossas vidas e dispõe delas como quiser. Que a nossa responsabilidade é nos submetermos a Ele com toda humildade e obediência, não importa o que Deus determine acontecer nas nossas vidas. Que Deus sempre é justo e que pertencemos a Ele na vida e na morte. Nos dias claros e escuros ou no dia do maior horror, nós temos a mesma obrigação de glorificá-lo, de honrar o seu nome. E nós aprendemos que quando lhe agrada levantar a mão contra nós, embora nós não saibamos por que Deus está fazendo o que Ele está fazendo, nós devemos continuar a glorificá-lo, reconhecendo que Deus é justo sempre no que faz. Não importa o que aconteça conosco amanhã, Deus estará sendo justo e bom, e sempre imparcial, para nunca murmurarmos contra Deus em situação nenhuma, mesmo nas situações mais extremas, como é a história de Jó. E nunca pensar que podemos abrir um processo contra Deus. Sabe quando você acha que alguém está fazendo algo errado? Uma empresa, uma pessoa, e você vai querer processar? Então, nunca abra um processo contra ele, pois a gente sabe que sempre nós vamos ser derrotados nessa empreitada, se o fizermos. Então esse é um breve relato do que devemos lembrar dessa história.
a saber que Deus tem tal ascendência sobre a nossa vida, sobre as suas criaturas, que Deus realmente pode dispor delas como Ele quiser. É por isso que Jesus disse para Pedro que ele ia morrer, e que se ele quisesse que João não morresse, e daí? Porque na verdade Ele pode dispor das suas criaturas, eu e você, como Ele quiser. E quando Ele mostra qualquer rigor que nos pareça estranho na superfície, qualquer rigor na nossa vida, aflitivo, vamos, no entanto, nos calar e jamais criticar. Como disse Spurgeon, Jesus chorou, mas jamais murmurou. Jesus era um homem de dores, mas jamais reclamou. Em vez disso, nós vamos confessar que Deus está fazendo apenas aquilo que é justo, enquanto esperamos que Ele diga por que está nos disciplinando e por que está fazendo os nossos caminhos serem esses caminhos. Enquanto isso, nós temos que considerar a paciência do homem que está diante de nós, já nesses muitos sermões e nos próximos muitos que virão. Tiago, por exemplo, nos exorta em Tiago 5,11: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, quando mostramos fielmente que temos que sofrer todas as misérias que Deus nos enviará, nós confessamos de fato que tal é nosso dever, glorificar a Deus em todas as situações. Mas admitimos nossa fragilidade e pensamos isso como desculpa. Nós achamos que o fato de sermos frágeis fisicamente, frágeis psicologicamente, nós achamos realmente que isso pode nos desculpar. Nós achamos que nos piores momentos nós temos desculpa para não glorificar a Deus, ou que nós ganhamos um salvo-conduto para não fazê-lo. E por isso é bom termos exemplos que nos mostram que homens como Jó, como nós, resistiram a provações e perseveraram infalivelmente na obediência a Deus, apesar deles afligir eles severa e longamente. Como nós vimos, as respostas de Jó inicialmente são ótimas, mas é mais fácil ter respostas adequadas em momentos iniciais. Mas as aflições que Jó vai experimentar são muito longas. E apesar de Deus nos afligir longa e gravemente, aqui Ele nos dá uma imagem excelente disso. Além disso, essa não é a única razão pela qual nós devemos considerar a paciência de Jó. Também temos que olhar como resultado, como Tiago diz aqui, pois se Jó tivesse permanecido confuso, independentemente do que estava acontecendo, de ser muito pesado, isso não teria tido um resultado feliz. Mas quando vemos que sua esperança não foi frustrada, ou seja, Deus é bondoso e piedoso, acreditar nisso fez de forma nenhuma toda a paciência sobre uma longa aflição fazer ele experimentar essa realidade, bondade e misericórdia. Se você não acreditar no seu coração de fato de que Deus é bom e misericordioso, os dias escuros vão estar fazendo o oposto do que isso em nossos corações. Então, nada melhor do que se submeter a Deus e sofrer tudo em paz, e que Ele nos envie, e diante de tudo que Ele nos enviar, até que Deus nos livre por bondade e misericórdia, não porque em algum momento nós mereçamos de um tratamento diferente. Você vê que Tiago diz que foi a bondade e a misericórdia de Deus que então leva Jó a isso. Além de considerar a história, então temos que olhar para o ensino que o livro contém, tanto sobre aqueles que estão lá para alegar Jó. Já quando nós paramos, foi exatamente naqueles 7 dias de silêncio, depois que os seus amigos chegaram. Eles estavam no montouro, na porta da cidade, mas eles acabaram atormentando mais a própria aflição e doença,
quando sobre as respostas que ele oferece para rebater as falsas acusações que parecem sobrecarregar Jó mais ainda. Então, agora, em primeiro lugar, nós precisamos notar a respeito de nossas aflições. Que embora Deus envie e elas procedam de Deus, nenhuma aflição chega às nossas vidas sem fluir das mãos de Deus. Você vê que o diabo é uma causa próxima e o diabo instiga, como Paulo também nos informa, que guerramos contra poderes espirituais, como está em Efésios 6,12. Guerrear contra poderes espirituais, muitas pessoas falam assim: nossa luta não é contra a carne, é contra os poderes espirituais. As pessoas tendem a querer excluir a carne e o sangue, mas não é realidade, porque o diabo não só acende a chama, ele não só acende o fogo, ele também abana o fogo, ele também sopra. Em outras palavras, ele encontra sempre homens que estão sempre prontos para assediar e aumentar e exacerbar a nossa dor. Então, as nossas lutas espirituais não quer dizer que os homens não estão envolvidos. O diabo vai usar o mundo, os homens e todas as coisas. Assim a gente vê como Jó, além da dor que estava sofrendo, ele foi atormentado por seus amigos, por sua esposa. O diabo sempre acha capangas, instrumentos, sabeus. Então, principalmente, ele é assediado por aqueles que viam testá-lo espiritualmente. O que nós chamamos de teste espiritual não são apenas quando somos abatidos e afligidos em nossos corpos, ou por pessoas que o diabo usa, mas também quando o diabo vem e nos faz imaginar que Deus, que não adianta apelarmos a Deus, já que Deus, onde está Deus? O diabo nos faz crer que de alguma forma, se tudo aquilo está acontecendo na nossa vida, Deus está contra nós. E essa é a intenção de todos os comentários que os amigos de Jó oferecem, de que de alguma forma Deus era contra Jó, e era porque Deus era contra Jó que aquelas coisas estavam acontecendo. Eles queriam persuadi-lo de que ele estava sendo condenado por Deus e enganando a si mesmo, de esperar em Deus, de confiar em Deus e de ver Deus, como Tiago descreveu, como bom, misericordioso, e que Deus o trataria favoravelmente, e de que o amor de Deus estava sobre ele naquele instante. Então, essas batalhas espirituais são muito mais difíceis de suportar do que todos os males do corpo, todas as adversidades que nós possamos sofrer quando somos perseguidos, quando o nosso corpo é atingido. O fato é que Satanás, quando libertado por Deus, ou seja, quando é consentido por Deus, ele traz consigo muitos capangas externos que nos atacarão com tipos de ataques que Jó suportou, e um deles é exatamente interno, dizendo para nós mesmos que Deus não pode estar a nosso favor quando todas as coisas são uma tragédia em nossa vida. E isso é o que Jesus ouvia: se você é filho de Deus, se Deus está contigo, então por que Ele não te livra do que você está sofrendo? No entanto, nós temos também que observar que durante toda essa disputa, Jó sustentou uma boa causa, e os amigos de Jó sustentaram uma causa má. Então, Jó sustentou uma boa causa, os amigos de Jó sustentaram uma causa má. Agora tem mais: quando entendemos que Jó, sustentando uma boa causa, argumentou mal quase que o tempo todo. Ou seja, você ter uma boa causa não quer dizer que você argumente bem, e isso deve nos ensinar algo supremamente importante para a nossa vida. Os outros, os amigos de Jó, estão sustentando uma causa má, mas eles estão argumentando bem.
temos uma chave aqui para abrir o livro inteiro para nós. Se nós não entendermos isso, que Jó, ele sustentava uma coisa boa, mas argumenta mal, e se não entendermos que os amigos de Jó sustentam uma causa má, mas argumentam muito bem, nós não vamos poder ser abençoados por esse livro. Então, de que maneira... deixa eu pegar aqui o telefone para marcar meu tempo aqui. Simplesmente não sei mais a senha do telefone. Como Jó sustenta uma boa causa? Ele sabe que Deus nem sempre aflige os homens na proporção dos seus pecados. Obrigado, João. Mas que ele tem seus julgamentos secretos. Ou seja, Jó sabe que muitas das vezes Deus está trazendo uma disciplina adequada a determinadas coisas, mas nem sempre é assim. Nessa vida, homens que parecem estar vivendo, igual Asaf dizia, não tendo nenhum tipo de problema, eles estão juntando para si uma quantidade enorme de ira. E o oposto também acontece. Então, quando as pessoas olharam para Cristo na cruz, as pessoas pensavam que Jesus estava recebendo a proporção dos pecados dele, quando na verdade ele estava carregando os nossos. E Jó sabia de que na vida não há uma correlação entre sempre, né, o que está acontecendo na vida de alguém e os seus pecados. Deus nem sempre aflige o homem na proporção dos seus pecados, e devemos esperar até que ele revele porque ele faz uma coisa ou não outra. Devemos sempre esperar com paciência para saber por que Deus está permitindo ou decretou que determinadas coisas horríveis entrassem na vida daquela pessoa e não daquela outra. Portanto, ele está persuadido de que Deus nem sempre aflige os homens na proporção dos seus pecados, e que aquilo que está acontecendo com ele não é a manifestação de que ele não está em comunhão e que não viveu uma vida que tinha um coração que se deleitava em Deus. E ele tem um testemunho interior de que não foi rejeitado por Deus, como os amigos dele tentavam convencer de que foi rejeitado por Deus, e de que todas aquelas desgraças só podiam significar que Deus estava castigando ele na proporção que a não comunhão dele com Deus merecia. Essa é uma boa causa, correta, mas ela é totalmente mal argumentada por Jó no livro. Pois Jó se torna veementemente e faz declarações excessivas na defesa dessa causa certa, e ele é moderado, e em muitas ocasiões ele mostra um vazamento de esperança. Ele fica tão inflamado que parece que ele quer resistir a Deus. Essa então é uma boa causa mal conduzida. Você vai aproveitar todos os discursos aqui, se você perceber isso. Jó tem uma boa causa mal conduzida. Agora, aqueles que sustentam a má causa, que são os amigos de Jó, ou seja, de que Deus sempre pune os homens na proporção dos seus pecados, e que por isso Jó estava sofrendo aquilo, devia olhar por que aquelas desgraças estavam acontecendo, porque certamente aquilo era na proporção dos pecados de Jó. Eles são meio como os discípulos que perguntaram: quem pecou quando viram um homem cego? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Você pode pensar assim, tem uma pergunta estranha: como é que ele pecou se ele nasceu cego de nascença? Como é que isso podia ser fruto do pecado dele? O que eles estão dizendo é o seguinte: ou foi os pecados dele os pais dele que pecaram no passado para ele nascer cego, ou Deus olhou para o futuro e viu pecados que fez ele nascer cego. É isso. Os amigos de Jó têm essa tese, mas eles usam frases bonitas, e eu diria mais do que bonitas, santificadas, e não há nada em suas observações que você deva desprezar, como se o Espírito Santo as tivesse declarado mesmo, pois eles
as declarações que eles fazem são verdade pura, a base para a verdade, e eles lidam adequadamente com a providência de Deus, sua justiça, o pecado dos homens. Quando eles estão falando sobre o pecado dos homens, sobre a providência de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre os nossos pecados, eles não estão argumentando mal, eles estão falando corretamente sobre a justiça de Deus, sobre o pecado dos homens, sobre a providência de Deus. Tal constitui um ensino que nós devemos receber sem debate. O que eles vão falar sobre o pecado é verdade, o que eles vão falar sobre a providência de Deus é verdade, pois esses homens estão tentando fazer algo que torna, apesar de argumentarem bem, essa causa má, porque a intenção deles é má, pois esses homens estão tentando desesperar Jó e arrasá-lo completamente. Isso nos mostra que quando nós temos um bom alicerce, nós devemos ter cuidado. Jó tinha um bom alicerce, mas ele não vai construir bem sobre esse alicerce. Nós devemos ter cuidado. Você tem uma boa base doutrinária? Então, construa bem. O primeiro ensino que você vai ver aqui, sem o qual você não consegue entender o livro de Jó. Construa bem, não basta ter um bom alicerce. Se você edificar mal sobre um bom alicerce, você terá muitos problemas. Como diz Paulo, isso se encaixa, que o construtor edifique bem, na medida em que edifica a igreja com base no ensino pleno de Cristo. Assim ele deve ter conformidade, para que os que vierem depois dele não façam um alicerce, em cima desse alicerce coloquem o quê? Feno, madeira, palha. Não vai adiantar você ter um bom alicerce, se você edificar sobre esse alicerce com materiais indignos, palha, madeira, feno. O alicerce não vai ser suficiente para sustentar essas coisas, elas vão ser varridas, como Paulo diz em 1 Coríntios 3, 10 a 12. Portanto, ao longo das nossas vidas, nós devemos ter cuidado ao fazer isso. Você pode pensar, eu conheço as doutrinas certas, eu tenho ouvido as coisas certas, estudado as coisas certas, esse é um bom alicerce. Jó tinha uma boa causa, mas ele não vai edificar bem sobre ela. Se formos fundados em um entendimento bom e reto, nós devemos, cada um de nós, estar em guarda para não vacilar e tropeçar na hora de edificarmos sobre esse alicerce, pois nada é mais fácil para nós do que perverter a boa causa e justa para nos conformarmos com o nosso vício. Você pode ter uma boa causa e perverter ela, algo que experimentamos facilmente a cada passo, se nós estivermos atentos. Deus vai nos favorecer com uma causa boa e justa, mas seremos tão perseguidos por nossos inimigos, acossados, que não seremos capazes, se não estivermos atentos, de permanecer dentro dos nossos limites. Ter a boa causa nos impõe o dever de edificar corretamente sobre ela, ou simplesmente seguir os mandamentos de Deus sem implementá-los de uma forma ou de outra, que é o que pode acontecer. Estão vendo que assim nos deixamos levar facilmente. Muitas pessoas têm uma boa causa, olha para a internet, as pessoas debatem sobre a graça, e as pessoas começam a fazer argumentos, elas têm uma boa causa, o nome de Deus, a soberania de Deus, a graça de Deus, mas elas fazem isso sem graça nenhuma. É difícil ver pessoas defendendo as doutrinas da graça com graça na internet, o que é esquisito, porque você não defende a graça sem graça no coração. As pessoas se tornam amargas, azedas, debochadas. Ela tem uma boa causa, ela está defendendo algo que é certo, mas no caminho ela se perde completamente, ela começa a fazer o que Paulo falou, começar a botar feno, lixo sobre essa boa causa. É estranho defender a graça sem nenhuma graça no coração, com rispidez, com arrogância, com orgulho. Tudo acaba numa grande confusão, porque eu só queria ganhar um debate. Isso é por orgulho. Você vê, a boa causa está se perdendo no que eu estou edificando sobre ela, e o problema com isso é o quê? Orgulho, arrogância. Não adianta uma boa causa se você edificar sobre ela com coisas indignas. Então, se nós temos uma boa causa, nós devemos continuar atentos,
que Deus nos guie pelo Espírito Santo com toda a simplicidade, para que a gente não ultrapasse os limites que Ele estabeleceu na sua palavra. Nós combatemos essa guerra com as armas de Deus, como Deus determinou. Ao mesmo tempo, nós somos advertidos a não aplicar a verdade de Deus a fins ruins, porque nós profanamos a verdade se o fizermos, como fizeram os visitantes de Jó. Eles estão numa situação assim, eles têm argumentos corretos, mas eles estão aplicando na causa errada. Mesmo que eles falem o tipo certo de linguagem sagrada, como já dissemos, como veremos claramente que eles vão fazer, eles são, no entanto, um sacrilégio para a verdade, pois eles corrompem a verdade de Deus e usam ela de forma errada. Eles aplicam o que é bom e justo em si por fins malignos. Eles aplicam o que é justo por fins egoístas, por fins que não condizem com as verdades que eles estão dizendo. Portanto, quando Deus nos dá um conhecimento da sua palavra, a gente deve aprender a receber a palavra de Deus com temor, para que a gente não use ela como uma arma para o mal do nosso coração. Muitas pessoas estão prontas a levantar várias doutrinas para falar sobre a igreja e como a igreja precisa ser transformada, só porque ela é um fruto da nossa cultura individualista, e ela quer viver uma vida individualista, e essa vida não existe no Evangelho. Ela pode levantar bons argumentos contra o quanto a igreja não é aquilo que a igreja devia ser, mas ela tem uma casa má, ela quer viver uma vida para ela mesma, ela não quer fazer parte do corpo de Cristo, ela quer ser livre para fazer o que ela quiser, quando ela quiser, a hora que ela tiver vontade, e ela só está usando a palavra de Deus, mesmo quando cita verdades que atingem a realidade da igreja, mas a causa dela é egoísta, má e orgulhosa. Que a gente não obscureça o bom, nem desculpe o mal, como muitas pessoas fazem, e quanto mais perspicaz você for, mais fácil você pode usar a palavra de Deus dessa maneira diabólica. E os mais eruditos vão abandonar as restrições e a vontade para fins enganosos e falaciosos. Ele nunca olha para o seu próprio coração, ele está usando a palavra de Deus como uma espada contra a própria verdade de Deus, e fazem mau uso do conhecimento que Deus deu a eles, e pervertem tudo de tal modo que todos ficarão confusos. O que ele está produzindo não é crescimento, não é entendimento, não é comunhão com Deus. O que ele quer usar é deixar todo mundo com uma visão nublada de Deus, para que a sua vida, que não condiz com a verdade de Deus, pareça melhor do que ela é. Então, vendo que o mundo está viciado em tal corrupção, nós devemos orar ainda mais para que Deus nos conceda a graça de aplicar sempre corretamente a verdade de Deus para propósitos realmente de Deus e que glorifiquem a Deus. Essa é a principal coisa que devemos observar. Os amigos de Jó tinham uma causa má, mas eles têm uma boa argumentação teológica, e o que eles argumentam ainda é válido, contanto que eles estivessem aplicando a coisa certa, com a intenção certa. Jó tem uma causa correta, mas sobre uma causa correta, sobre um alicerce correto, você pode edificar palha, feno, madeira, lixo, e isso, a base boa não vai mudar o lixo que você edificar sobre isso. Tendo entendido isso, nós podemos entender o discurso que eles farão, Jó, os amigos de Jó e Deus, e poderemos tirar a direção de Deus e crescimento de todos esses discursos. Então o capítulo 3 começa assim: eles ficaram 7 dias em silêncio. Nós sabemos, depois que eles viajaram durante muito tempo, encontraram Jó irreconhecível. Eu lembro que, acho que até o último sermão, o homem mais isolado, sozinho do mundo. Eles ficaram lá, os 7 dias de quietude, de silêncio absoluto. Não era mais do que um luto. Eles não tinham conexão, não tinham nada para dizer.
parece que Jó estava sozinho, e depois daqueles 7 dias, quem quebra o silêncio é Jó, e ele diz assim: depois disso abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. E Jó falou e disse: pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá em cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contamine-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens e escuridão no dia do dia o espante. Quando aquela noite dela se apodere a escuridão, e não se regozije ela entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e nela não entre voz de júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos sempre para suscitar o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz, e a luz nunca venha. E não veja as pálpebras da alva, porque não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. O que você está ouvindo aqui é um grande poema. Esse ainda não é o início dos discursos que vão começar no capítulo 4. No final, como vimos, Jó que quebrou o silêncio, ele estava mudo. Então, por exemplo, Davi no Salmo 39, 2 e 4, de uma maneira mais sábia, até está falando sobre um momento semelhante. Davi diz: com o silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor então se agravou. Esquentou-se-me o coração dentro de mim, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo, então falei com a minha língua: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta quão frágil eu sou. Davi, então, depois de um momento grande de angústia, um período grande de silêncio, ele fala algo muito mais sábio do que Jó. Então, de maneira semelhante, a angústia interna de Jó estava fervendo dentro dele durante aquele tempo, e também durante aqueles 7 dias, e no final ele não consegue conter mais, e ele se derrama no capítulo mais escuro do livro de Jó. Você pode achar que o livro de Jó tem capítulos escuros, mas o capítulo mais escuro é o capítulo 3, e por isso muitas pessoas acham difícil caminhar por ele. No entanto, essa manifestação de tristeza ainda não é o começo, como eu disse, da conversa, do diálogo de Jó com seus amigos, de Jó com Deus, de Deus com Jó. Nós vimos a solidão de Jó, e agora no capítulo 3 a gente não está vendo a solidão de Jó, nós estamos ouvindo a solidão de Jó. Ele não está falando com seus amigos aqui, por isso que eu disse que os discursos vão começar ainda. Os ciclos de discursos vão começar a partir do capítulo 4, com ele faz. Jó não está falando com Deus, não é uma oração. Ele não está falando com seus amigos, ele não está falando com Deus, ele está falando consigo mesmo. Embora os seus amigos estejam ouvindo o que Jó está dizendo, é óbvio, e que Deus certamente está ouvindo esse solilóquio, é o que chama, né? Quando você está falando para você mesmo, quando você está falando consigo mesmo, quando você fala em voz alta, mas não está falando com ninguém. Esse então solilóquio aprofunda essa solidão de Jó. Embora seus amigos ouçam suas palavras, fica claro que eles nunca ouviram as palavras de Jó com o seu coração. E embora Deus sem dúvida tenha ouvido com o coração o que Jó disse, você pode achar que o único problema é que os amigos de Jó ouviram Jó sem o coração, e eles ouviram, mas é óbvio que Deus não ouviu sem um coração. Então, embora Deus sem dúvida tenha ouvido com o coração de amor a Jó, Jó não tem nenhuma consciência daquele ouvido paciente que está ouvindo ele falar o que não devia, naquela fase da sua tragédia. Então, o verdadeiro crente cristão pode ser levado por Deus em tempos de muita escuridão, e escuridão sombria, como está aqui. Então, nós precisamos considerar aqui a intenção do Espírito Santo para que possamos usar todo esse ensinamento para o nosso benefício.
de viver para a glória de Deus e nos deleitarmos em tudo que Ele é para nós em Cristo. Então, até agora, nós vimos a paciência de Jó. Nós vimos como o Tiago fala sobre a paciência de Jó, como ele se rendeu completamente a Deus, e também como ele não parava de bendizer a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele deu, ele tirou, embora fosse julgado como miserável entre os homens, pelos homens, e estivesse no estado miserável. Agora parece que ele muda tudo, e o discurso dele, mesmo ele não querendo, despreza a Deus. Mas quando tudo é considerado cuidadosamente, a gente observa que, por outro lado, há uma luta em que a fraqueza humana fica extremamente aparente, e por outro lado nós vemos virtudes que resistem à provação pela graça de Deus. Então Jó está preso no meio aqui, não é? Onde antes havia apenas firmeza, virtude, bendizer o nome de Deus, agora nós encontramos uma mistura. Jó nunca vai fazer durante o livro aquilo que Satanás disse que ele faria, amaldiçoar a Deus, não é? Mas de maneira nenhuma Jó passa por esse livro sem um grande aprendizado sobre orgulho, humildade, justiça própria. Como é óbvio, todos os filhos de Deus precisam passar. Então, onde antes havia apenas firmeza e virtude, nós encontramos agora uma mistura. A fraqueza da sua carne o inclina a resmungar contra Deus. Eu disse que Spurgeon disse que Jesus chorou, mas nunca resmungou, nunca murmurou. Então, não é verdade isso sobre Jó. Mas ele não pretende se levantar contra Deus, se colocar numa posição contrária à de Deus, como inimigo de Deus. No entanto, ele profere palavras infelizes que procedem de um sentimento pecaminoso que você não pode racionalizar. Ou seja, é óbvio que durante esse longo processo, Jó é um homem que peca. Ele nunca vai para aqueles lugares onde Satanás disse que ele iria. Portanto, a primeira coisa que devemos observar sobre o status de Jó é que ele já não é tão firme agora como no início. Como eu disse, é mais fácil ser firme nos passos iniciais de uma grande provação, uma grande tragédia, uma grande perda, uma morte. Mas isso não vai embora, queridos. Quem nós amamos que morreu continuará morto. O que nós somos chamados para fazer não é reagirmos bem inicialmente. Jó irá crescer. Jó, nesse processo todo, se tornará um homem que conhecerá, desfrutará e se deleitará em Deus muito mais do que antes, apesar dele fazer isso antes. Então a luta é vista como uma pessoa frágil que não consegue lidar com suas provações como ele gostaria. Jó está enfrentando o fato de que ele não está lidando com todas as coisas como ele mesmo gostaria, e que não se submete a Deus com toda a disposição serena que ele gostaria, e como é exigido que nós façamos. Quando nós pensamos em Jesus como um cordeiro mudo, manso e humilde, ele vai continuar assim, e vai continuar assim nos momentos mais escuros. Nós temos aqui um conselho muito útil. Em primeiro lugar, vemos que os homens só podem fazer o que é concedido a eles pelo alto. Portanto, vamos aprender a não nos orgulhar dos nossos dons, das nossas habilidades, como vemos a maioria das pessoas enganando a si mesmas. Eles pensam que com o seu suposto livre-arbítrio, podem mover montanhas e fazer maravilhas, mas o homem não pode nada. Não devemos nos enganar com tais fantasias, mas vamos saber que, por sermos sustentados por Deus, seremos capazes de permanecer firmes, como Jó permanecerá ao longo da linha. Mas assim que Deus tirar a mão, seremos abatidos e humilhados. Portanto, não há nada de que os homens possam se orgulhar. Jó não podia se orgulhar de ser um homem muito paciente.
a mão de Deus opera as graças que nos sustentam. Mas assim que Deus retira um pouco a mão, nós vemos a realidade sobre nós, como nós somos sozinhos, em nós mesmos. Então, não há nada do que os homens possam se orgulhar, mas eles devem depender completamente de Deus e se apressar a Deus, se quiserem permanecer fortalecidos, como Paulo disse, fortes no dia mau. Você precisa tomar toda a armadura de Deus, se fortalecer, para resistir o dia mau. Você nunca pode pensar que realmente o dia mau, que como você é uma pessoa que tem crescido em paciência, em mansidão, em força, que isso é suficiente. Se você quiser manifestar quem Cristo é em todas as situações, e quanto mais aguda é a situação, mais você tem o dever de fazê-lo. Mesmo assim, a gente vê a mudança que repentinamente ocorreu em Jó, pois ele não parece ter uma nova ocasião para desabafar seu rancor dessa maneira e amaldiçoar o dia do seu nascimento, mas ele faz isso depois de toda aquele paciência durante aqueles meses, e depois de 7 dias em silêncio, paciente. Ele parece ser um homem muito diferente agora, mas com um movimento de pulso. Toda essa reputação pode desaparecer, a menos que Deus continue a nos ajudar. É por isso que Jó, no final de toda essa jornada, vai dizer: eu me abomino no pó e na cinza. Apesar dele nunca ter perdido Deus como seu Deus, como seu dom precioso, ele estava muito longe, quando começou, do homem que ele vai terminar. É por isso que ele vai dizer: me abomino no pó e na cinza. Eu boto a minha mão na boca, eu falei coisas que eu não entendia. E é por isso que o homem é comparado a uma sombra. Quando a Bíblia nos compara a uma sombra, não é simplesmente porque nossas vidas são frágeis, passageiras. A vida do homem é como uma sombra. Não é simplesmente porque a gente vive 60, 70 anos, se viver e logo passa. Isso também é verdade. Mas nós somos comparados a uma sombra, não porque somos frágeis e passageiros, mas porque não somos firmes em nós mesmos. Não somos confiáveis. Mudamos nossa afeição, vivemos muitas das vezes em trancos e barrancos, como as pessoas costumam dizer, e parece que temos a coragem de um leão, só para imediatamente mostrar a maior fraqueza, sem razão ou compreensão. Quando a Bíblia diz que não há sombra de variação em Deus, está falando exatamente sobre o oposto do que quando diz que nós somos como a sombra. Em Deus, a Bíblia diz: não há mudança, nem sombra de variação. Ou seja, estamos tão longe de ter a coragem de lutar contra as tentações, que nem mesmo estaremos dispostos a ouvir alguém nos advertir em determinados momentos. Há variações em nós, características de uma sombra que não fica lá, não fica inerte. Quando a Bíblia diz que Deus não tem nenhuma sombra, é porque não tem nenhuma variação. Deus não odeia mais o pecado hoje do que ontem. Não está mais irado com o pecado hoje do que ontem, nem vai estar mais amanhã, e nem é mais amor, paz, gozo do que ele era ontem. Portanto, nós temos nota dessa mudança que ocorre repentinamente nos homens, mesmo naqueles que nós podemos achar os melhores. E você então deve estar em guarda contra isso. Você deve invocar a Deus pela manhã, e você deve fazer o mesmo durante o dia inteiro. E, em outras palavras, nós vamos sempre manter nossas mentes em Deus, sem nos afastar dele de forma alguma. E assim, então, nós devemos sempre estar, aquilo que Jesus diz, vigilantes. Não é difícil para nós, é o que o texto está nos ensinando, ser como Pedro, muito corajoso agora, e ser um covarde daqui a pouco. E a receita para isso é essa consciência, e então fazer o que Jesus falou: vigiem o tempo todo, orem o tempo todo, em vocês mesmos. Vocês
são como sombras. Você deve perseverar em oração, em dependência de Deus. Você não deve confiar de que você é paciente, de que você é forte, de que você é alguma coisa. Assim que Deus tira a mão, você descobre isso. Isso faz parte da humilhação necessária a nós. Paulo pode ser um exemplo magnífico de tudo que nós queremos ser em Cristo, mas ele precisava de algo que lembrasse ele constantemente contra o orgulho. Então, vemos agora ao que está declarado no texto, que Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Há gente que queira desculpar Jó completamente, porque eles olham para o livro de Jó com a psicologização da vida. Eles estão falando: tá vendo, isso aqui quer dizer que todos nós podemos um dia estar arrasados e falando bobagens. O autor de Jó não leu Freud. Na verdade, um inspirador dessa história nunca nasceu nem teve início. Então não há quem queira desculpar Jó completamente, como se ele tivesse sido transportado em sua dor sem fim, em que essa resposta é a resposta comum. Nós gostamos de interpretar a Bíblia dessa forma distorcida, porque nós pensamos que um dia podemos fazer a mesma coisa que Jó, então nós vamos ter desculpa. Jó será a nossa desculpa. Não é para isso que isso está aqui. Outros imaginam que ele esqueceu a paciência que tinha antes e que foi completamente exagerado, que não se lembrou de glorificar a Deus, mas que se deixou levar por seus sentimentos fortes e falou como alguém insensato. Jó tinha repreendido sua esposa por falar coisas insensatas mais cedo e chamou-la de tola, mas ele mostra-se duplamente tolo ao amaldiçoar o dia que ele nasceu. Então, agora, é certo que Jó não foi tão longe, pois seu objetivo foi sempre obedecer a Deus, e é o que você vai ver quando você olhar todo o livro. Nós não podemos galopar num livro tão grande. Nós não podemos sair daqui do capítulo 3 e chegarmos no 42. Nós não podemos olhar toda a história, mas é o que ela vai nos contar. Mas há uma razão para o seu lamento, pois enquanto ele lutava, ele estava profundamente ferido e ele continuou recebendo golpes. Uma pessoa que já está muito machucada e ferida continuou, e ele enfraqueceu e cedeu. Isso não é uma desculpa, mas é a realidade. Portanto, vamos nos lembrar dessa razão, a saber que Jó perdeu a posição reta em que Deus é totalmente honrado que ele estava antes. Mesmo que o mal o tivesse pressionado muito e parecesse que ele estava destinado a falhar no meio da jornada, o fato é que ele continuou o seu curso e ele queria obedecer a Deus, mas ele não fez. Nós não estamos, a Bíblia não é um conjunto de histórias e de heróis. Ela nos mostra os homens como são, para nos mostrar como Deus lida conosco, com o seu poder infinito. Ele não continuou no seu curso como ele queria. Aqui eu diria que ele nos lembra o que Paulo diz em Romanos 7, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo não está falando sobre si mesmo, simplesmente está falando sobre o que é uma experiência que pode ser, como ele confessa que embora o seu desejo sincero fosse se devotar a Deus, ele não cumpria todo o tempo esse objetivo, mas é o que ele queria, é o que impulsionava. Você vai ver que essa é a realidade de Jó. Todo o tempo ele quer se devotar a Deus, mas ele não se mantém assim todo o tempo. Ele foi impedido, e quando Jó é impedido, quando Paulo é impedido pela sua natureza. Essas coisas não são escritas na Bíblia, nem o que Paulo disse, nem o que Jesus disse, nem o que Jó está acontecendo com Jó, para você ter uma desculpa. Ele foi impedido pela sua natureza que era fraca, Jó também. Mas a nossa natureza fraca não é uma desculpa. As pessoas costumam usar a Bíblia, como eu disse, que os filhos, os amigos de Jó tinham
tinha uma causa má, mas um argumento bom. A maioria das pessoas usam todos esses textos de uma maneira, tem uma causa má, com argumentos que parecem bons. As pessoas, quando veem Jesus dizendo a carne é fraca, elas usam isso para justificar os seus pecados, mas a Bíblia não dá nenhuma justificativa para o nosso pecado. A Bíblia não dá nenhum argumento. A Bíblia não dá nada para você se sentir bem ou racionalizar o seu pecado, ou fazer você se sentir bem. Quem faz você se sentir bem em seu erro é o mundo psicologizado. A Bíblia não faz isso. Quando Jesus diz que a carne é fraca, Ele não quer que nunca você fale para Deus: eu pequei porque minha carne é fraca. O que Ele quer é que você confie nele. O que Ele quer te ensinar é que você depende da força dele. Então Ele diz: ore e vigie, dependa de mim, porque se você depender de você, você vai cair, mas quando cair, foi porque você dependeu de você. Eu não falei que a carne era fraca para você usar isso como argumento. Eu falei isso para você usar isso como o argumento para não cessar de orar e não cessar de depender de mim. Quando Paulo diz que o mal que eu não quero eu faço, ele está dizendo o seguinte: quando eu dependo da minha natureza, ela não me leva para onde eu quero ir. Eu tenho que depender do poder da graça de Deus. Ele não está dizendo para você, no dia que pecar contra Deus, dizer: ah, mas o bem que eu quero eu não faço. Quando você faz isso, você está usando a teologia, as palavras corretas do apóstolo Paulo para esconder as más intenções do seu coração. Quando você diz que a carne é fraca para justificar o seu pecado, você está usando a Bíblia diabolicamente. Porque Deus quer sempre, a Bíblia sempre vai dizer para você: você é pó, você é fraco, você é miserável, não é? Você não tem força. Mas não é para você falar: ah, está vendo? É por isso que eu sou assim, é por isso que eu vivo caindo. A Bíblia não diz isso. Paulo diz: revesti-vos do Senhor e da força do seu poder, para resistir no dia mal. Você tem que chegar à conclusão de que você é fraco para se revestir de Cristo, e não para tomar toda a armadura de Deus, para se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, não para usar o fato de você ser fraco para viver uma vida que desonra a Deus, porque isso não vai ser aceito, não é aceito diante de Deus. Se você começar a falar para Deus sobre as suas fraquezas e por que você está vivendo de uma maneira que o desonra, você está duplamente numa situação pior do que os amigos de Jó, porque você está usando o bom ensino de Deus contra o próprio Deus, por uma causa má, que é defender o seu pecado ou sua fraqueza. A Bíblia diz que você é fraco não para você viver baseado na sua fraqueza, mas para Cristo ser sua força, para o poder do Espírito Santo se manifestar em você. Essa é a única razão que a Bíblia diz isso. Então, se Paulo fez essa confissão, não vamos achar estranho que a mesma coisa tenha acontecido com Jó, porque ele queria fazer a vontade de Deus. É o que você vai ver durante toda a linha do livro. Não porque seu desejo era tão perfeito, durante toda a linha do tempo, é que ele começou a vacilar e falhar. E não adianta a gente tentar usar o que vai acontecer com Jó em muitos momentos aqui como justificativa, porque o livro foi escrito exatamente para nos mostrar. Se todos nós tivermos que passar pela mesma história do Jó, então a Bíblia é inútil para nós. O Espírito Santo nos santifica através da palavra, e não através de nós fazermos todas as coisas que todo mundo na Bíblia fez para tentarmos aprender alguma coisa. Isso é querer pecar, como Paulo diz: façamos o mal para que nos venha o bem. Então, na verdade, vemos que o que aconteceu com o nosso pai Jacó, quando Deus quis mostrar que os fiéis, ao lutarem contra as tentações, receberão golpes severos, e Jó está recebendo, e as marcas desses golpes vão ficar para sempre, como está em Gênesis 32, 24. Jó lutou, a gente pode dizer, com Deus nesse sentido. Por quê? Não porque ele fosse seu inimigo, lutou como Jacó lutou. Jacó viu a desesperança do seu coração, ele viu que o que ele precisava era da bênção de Deus. Você vê, Jacó não lutou com Deus como seu inimigo, mas pela percepção desesperadora da sua necessidade de Deus. Mas porque o Senhor, que prova ser o Deus de Jacó, deseja testar seus filhos dessa forma, como a gente viu no primeiro capítulo,
é dito que Jacó, o patriarca, né, luta com o anjo de Deus, e é claro que Deus deseja colocar à prova e prepará-lo para resistir às batalhas que virão. Ele então dá a ele um nome que fala que ele é poderoso com Deus, mas a sua vitória é tal que ele permanece intacto? Não, ele de modo nenhum. Sua coxa é machucada e, como consequência, ele é coxo e aleijado para o resto da vida. A vitória dele, a vitória é de Jacó, mas ele é humilhado. É assim que os fiéis resistem às tentações, ou seja, são fracos em algum aspecto para que Deus os humilhe por toda a vida. Deus está dizendo para Paulo: se eu deixar você por si mesmo, você vai ser orgulhoso, você vai mancar, Paulo, eu vou deixar um espinho aí. Isso faz parte da bondade de Deus, humilhando algo ali. Você vê, quem vence é Paulo, porque ele está triunfando sobre o orgulho, mas ele triunfa mancando pelo espinho, como Jacó. Ou seja, isso é como Deus humilha, para que a gente sempre perceba as nossas fraquezas e estejamos gemendo por causa delas, ou seja, estejamos fazendo aquilo que Jesus disse que Pedro devia ter feito. Certamente aquele foi um espinho que Pedro carregou para o resto da vida. Pedro não podia mais confiar em suas resoluções, em seu coração, em sua capacidade. Cada nova prova que Pedro enfrentou, ele teve que aprender a ser alguém que dependia de Cristo, vigiava e orava, porque ele sabia: em mim mesmo eu fracasso. Mesmo assim, eles vão obter vitória, Pedro, Paulo, Jó, e Deus não permitirá que eles sejam vencidos nunca. Nunca a desesperança ou nenhuma dessas coisas venceu alguém que foi habitado pelo Espírito Santo. Isso é um papo, não é? De hoje, de pessoas que querem ficar bem com uma sociedade psicologizada. Não existe na Bíblia alguém em que a paz de Deus não foi suficiente, alguém em que a paz de Deus não triunfou. Isso não existe na Bíblia. Isso só existe na mente das pessoas hoje que estão ecoando nossa cultura. Portanto, os filhos de Deus devem se consolar com isso, pois quando Deus nos enviar aflições, eles serão capazes de sentir tais tristezas interiores em seus corações profundas, e Deus vai nos mostrar muitas coisas em nossos corações que não devia estar lá, não é? Jó vai aprender e você vai fazer coisas que não deveria fazer, e dirá coisas que você perceberá serem indesculpáveis. Pedro nunca vai usar o fato de ele ser fraco como uma justificativa plausível para ele ter negado a Jesus. Ele conseguiu enxergar a corrupção do seu coração, não como uma defesa, mas como uma realidade humilhante. Deus continuará a viver neles para sustentá-los, tanto que eles sentirão que ainda tem cada vez mais esse senso de dependência, embora suas pernas falhem, como para sempre as pernas de Jacó falharam, o coração dele ainda vai permanecer firme. Essa é a realidade dos verdadeiros filhos de Deus. Isso é o que devemos observar nessa passagem. Este nunca é o fim dos filhos de Deus. Esse capítulo é escuro. Eu já ouvi pessoas usando esse capítulo para justificar, em vez de o contrário, a escuridão dos seus próprios corações. Pessoas que usam o fato de Jesus ter dito a carne é fraca para viverem em pecado. Quando Jesus disse isso, não para justificar o pecado da pessoa, para mostrar: eu sou tua força, sem mim você não pode fazer nada, sem mim vocês fracassam, vocês em vocês mesmos são fracos. Jesus não está dizendo isso para diabolicamente, como eu disse, você dizer: então está vendo, eu estou vivendo essa vida, eu nunca estou firme porque eu sou fraco. Não, você é fraco, você tem que chegar a essa conclusão, e Deus nos leva a essa humilhação, mas para você se revestir do Senhor e da força do seu poder, para poder resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes
Porque você era forte? Na força do Senhor, na força do seu poder. Então, para sabermos melhor em que respeito, em que medida Jó falhou, vejamos como é permitido aos homens se cansarem de suas vidas. Muitas pessoas sem Deus, pagãos no passado, homens ímpios, conhecendo as misérias da vida na terra, dizem que o dia do seu nascimento não deve ser uma ocasião de alegria, mas de tristeza. Nós diríamos que ele está muito deprimido, porque um homem, isto é, um ser humano, quando vem aqui, ele começa, é o que o homem sofrendo disso, começa esse ciclo sem fim de lágrimas, que acaba em lágrimas. Ele é uma criatura cheia de depravação, a mais vil e miserável que se possa imaginar. Muitas pessoas, quando estão falando sobre o quão miseráveis eles são, estão só chafurdando em autocomiseração e não vendo a realidade de como o homem realmente é miserável e de que esse mundo ainda não é um inferno que a sua miséria merece. Então, se pensarmos sobre isso, é um poço sem fundo de todas as misérias a que nós estamos em nós mesmos sujeitos. Se considerarmos o status e a condição de nossas vidas presente, nós teremos ocasião para dizer e chorar quando um filho nasce. Para que meu filho está nascendo? Para doenças, para morte, para vírus, para violência e para ser enterrado no fim. Mas quando os homens morrem, nós devemos nos alegrar, diriam. Por quê? Porque ele ficou livre dos males. É essa a ideia final que leva alguém a achar que tirar a sua vida seria uma boa ideia. Então, homens sem Deus falam assim porque eles não conseguiram entender onde Deus está nos guiando em sua palavra. Porque eles não buscam nada em suas vidas, exceto existir. Isso é incompatível, finalmente, com o homem regenerado, porque a visão que ele tem do mundo e da vida não tem nenhuma relação com o que o mundo tem. Não é? Essas pessoas buscarem em suas vidas atuais apenas existir. Elas existem para comer, beber e fazer sexo. Para serem honrados e para serem estimados. Para investirem numa carreira individual. É para isso que o homem natural vive e existe. Mas nós, filhos de Deus, temos a revelação de Deus que nos mostra que Deus, ao nos colocar aqui, imprime em nós a sua imagem. E que essa história não é a nossa história, nós não estamos aqui só para existir. Nós não medimos a vida por quanto comemos, bebemos, fazemos sexo e ganhamos dinheiro ou somos estimados. Jesus não ganhou dinheiro, não foi estimado, não casou, não teve filhos. Temos que reconhecer a nobreza e o valor que Ele nos deu além de todas as suas criaturas. Se tivéssemos apenas isso, que Deus nos forma a sua imagem e nos dá uma mente em que mais do que em qualquer lugar da criação é em nós que a glória dele devia brilhar como o ápice, não é? Que o sol, por mais glorioso que seja, não pode mostrar a glória de Deus como um ser como nós. Além disso, quando tivermos algo para comer e beber no mundo, temos evidência do cuidado de Deus para conosco, e se não achássemos que a vida é sobre nós, então nós não jamais acharemos que o dom da vida, de alguma maneira, é desprezível. Isso não acontece por acaso, mas porque Deus ordenou. Todas as coisas em nossas vidas que compõem e que fazem nossas vidas existirem foram ordenadas por Deus, porque Ele quer mostrar algo de um valor infinitamente maior do que nós mesmos. E essas são as coisas que ajudam a nos sustentar aqui embaixo e provar o amor paternal de Deus para conosco. Não devemos valorizar tal bênção. Na verdade, podemos exaltá-lo como ele merece ser exaltado, mesmo que vivêssemos da maneira adequada por 60, 70 anos. Mas tem mais, Deus quer nos dar práticas na esperança pela vida celestial, da qual Ele nos dá um sabor. Você vê o Espírito Santo em nós, que produz as afeições de gozo, alegria indizível, não é? A Bíblia diz que Ele é só um penhor.
Ou seja, é só uma garantia. Essas alegrias são só a garantia de uma alegria infinita e perfeita. Essa paz é só um gosto de uma paz tão grande, de um descanso, de tão maior do que tudo que esse mundo tem. Ele está nos chamando para isso, querendo que nos deleitemos ao desfrutar dele e o honremos, para que saibamos que somos seus, que fomos recebidos em sua casa e em sua família. Então, quando consideramos todas essas coisas, não temos um bom motivo para magnificar a graça que ele nos mostrou quando nos criou, quando nos colocou nessa vida. No entanto, é verdade que há boas razões para gemer e chorar aqui, porque enquanto estivermos aqui, estaremos num vale de lágrimas, em contato com misérias externas e internas. O que isso significa? Significa que devemos considerar a origem de tudo e o fim de tudo. Se vivermos só para existir, não poderemos lidar com todas essas coisas. Os pagãos sabiam apenas que a condição humana era miserável. Eles não sabiam por que a vida existe. Eles não podiam falar nada como o porquê dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não tinha nenhum propósito. Então, se eu só existo, então eu quero desfrutar dinheiro, comida, sexo, e se isso não estiver bom, então a vida acabou. Para que mais serve a vida? Qual é o seu propósito? Eles não tinham. Mas devemos considerar porque Deus nos sujeitou a tantos males. Essa é a terceira coisa. É por causa do pecado. Então, devemos chegar à primeira criação, quando Deus criou o mundo e concedeu generosamente uma fonte de liberalidade sem fim, de coisas boas, mas nós fomos privados desse mundo bom pela nossa própria maldade. Pois Deus teve que nos cortar dos dons que havia fornecido, porque esses dons maravilhosos não produziram no coração a gratidão que manifesta a glória dessa bondade infinita de Deus. Consequentemente, quando dizemos que todos os males da vida presente são frutos do nosso pecado, nós devíamos lamentar o pecado muito mais do que os males. E quando nós estamos tão chocados com os males e não com o pecado, só mostra o quanto os males ainda não foram tudo o que devia ser perto da maldade dos nossos corações. Quando alguém realmente é regenerado e vê cada dor no mundo apenas como uma consequência pequena, porque é óbvio que isso não é o julgamento final de Deus sobre o pecado, ele vai cada vez mais, quando vê a dor e a miséria no mundo, ver quão grande é o pecado, e isso é que vai pressionar mais o seu coração do que a própria dor, não é? E nós vamos chegar à conclusão de que a condição desse mundo não é tão miserável como ela devia ser, e que as nossas aflições não são tão grandes como deviam ser. Ou isso é verdade, ou tudo que a gente fala sobre a graça de Deus não passa de conversa fiada. Se nós passamos o tempo dizendo que nós merecemos o inferno e temos a vida que temos, então nós só podemos imaginar que temos um mundo muito melhor do que nós merecemos, e os homens vão um dia receber o que merecem, ou o homem que os representou na cruz, ou eles mesmos. Mas porque somos tão devotados aos nossos vícios e nossa rebelião contra Deus, parece que conspiramos por desprezá-lo, e por mais que haja miséria à nossa volta, mostrando para nós o quão terrível é o pecado, a gente continua achando só as misérias ruins e não o pecado. Isso só mostra o grau de distanciamento. Esse é o lamento de Paulo em Romanos 7, 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele não está falando de doença, ele não está falando das dores, das aflições, ele não está falando miserável no sentido quando alguém está muito sofrendo, muitas perdas pessoais, perdas sentimentais, e diz, eu sou miserável. Mas você vê, não é isso que Paulo está dizendo. A miséria que Paulo está alimentando é o pecado, e não as consequências do pecado. Nós estamos junto com Paulo dizendo, miserável homem que sou, quando eu vejo quão terrível é o pecado, como o pecado merece toda a fúria de Deus. Agora, quando eu me acho miserável só por causa da dor desse mundo,
Eu não posso usar o verso de Paulo, porque Paulo não está usando o verso dessa forma. Quando ele diz, quem me livrará do corpo dessa morte, ele está dizendo, essa morte, esse corpo que ainda peca, que ainda desonra a Deus, ou seja, a carne, não é o corpo em si. Então essa é a verdadeira tristeza que os cristãos devem experimentar mais profundamente, no ano de 2021, por exemplo, que a gente sofra mais pelo pecado do que pelas nossas aflições, mas essa é a realidade. Quando não é, só mostra como nós nos distanciamos da realidade, e todos os nossos choros de miséria não passam de autocomiseração. Então, homem miserável que sou, diz Paulo, você acha que ele está impaciente aqui, se levantando contra Deus? É o contrário. Você vê, você pode chorar suas misérias de uma maneira que Deus está sendo honrado. Ele está dizendo, que miserável homem que sou, como eu não honro Deus em tudo. Você vê, ao se chamar de miserável, ele não está lamentando, não está murmurando. Paulo não está murmurando, não está reclamando com Deus. Ele está reclamando e se humilhando, pensando, como eu não honro Deus como ele devia. Que miséria, quão miserável eu sou, porque tudo em mim não magnifica Deus como devia. É isso. Então ele é um instrumento do Espírito Santo, e está nos mostrando como na vida presente nós devemos gemer. O verdadeiro gemido que deve encher as nossas vidas é esse gemido. Se o gemido que enche as nossas vidas é o mesmo que enche o mundo à nossa volta, é um gemido de rebelião. O gemido do mundo é um gemido de Caim, que disse assim, não é pesado demais o que está acontecendo comigo? Não é duro demais? Será que o que eu fiz merece tanta coisa assim? É óbvio que ele tinha uma visão muito pequena do pecado e muito grande do seu próprio ego, né? Mas Paulo está gemendo, se sentindo miserável, não porque ele sofre muito, mas porque ele peca muito. E ele tem um coração que deseja honrar a Deus. Você vê, esse gemido, essa aflição, essa declaração, como eu sou miserável, não é uma luta com Deus, é o contrário, é um abraço. Mas a maioria de pessoas que se sentem miseráveis, quer fora da igreja, quer nela, é uma luta contra Deus. E nós temos que fazer uma clara separação. Nós temos uma prisão de morte à nossa volta, estamos sujeitos há tantos desejos perversos, enxergamos tanto orgulho em nosso coração. Podemos olhar para esse homem incrível, que pode ser para nós, e certamente é um exemplo, como Tiago está colocando, e ainda há muita miséria ali. Essa é o miserável homem que sou. Você vê, não a dor e a aflição em si. Então é tão cheio de corrupções que incitam incessantemente ao mal, que não podemos dedicar-nos a Deus como queria. Paulo está dizendo o seguinte, o homem que mais se dedicou a Deus, que nós conhecemos, está dizendo o seguinte, eu estou longe de me dedicar a Deus da maneira que Deus merece. Que miséria! Ele sabia lidar com a dor, com o sofrimento, ele apanhou de cidade em cidade, mas ele está dizendo, ele não está falando que ele é miserável porque ele apanha, porque ele é desprezado, porque ele é o lixo do mundo. Muitas pessoas estão se sentindo miseráveis, cristãos, eu sou uma miséria, minha vida não vale nada, porque o mundo não está elogiando ele, porque as pessoas não estão edificando a sua autoestima. A miséria que Paulo está sentindo é, eu não estou honrando Deus como ele merece. Que miséria! É o que eu mais quero, mas eu vejo quem vai me livrar dessa morte, dessa miséria, que é desonrar a Deus em alguns aspectos da minha vida. Mas aqui está Jó, a maldição do dia do seu nascimento, e isso o torna indesculpável. E podemos dizer ainda que ele foi longe demais, não é? Então, nós não olhamos para a vida de Jó simplesmente para encontrarmos, nós ficamos maravilhados como Deus mostra como a sua graça pode agir no homem, e levar um homem em meio às grandes tragédias da vida, sempre colocar Deus numa posição elevada de maneira geral, e ter sempre a intenção, como Paulo mostra em Romanos 7, de viver uma vida que honra a Deus. Ainda assim, o livro de Jó nos mostra que, embora Jó nunca tenha feito o que o diabo disse, ele estava muito distante do homem que Deus queria que ele fosse.
Então, esse capítulo mais escuro do livro de Jó, ele não está aqui para justificar qualquer capítulo escuro da nossa vida. Ele está aqui como Jesus disse para os discípulos que a carne era fraca, não para que eles pudessem passar o resto da vida dizendo, mas nossa carne é fraca. Jesus disse isso, mas para que eles entendessem, vocês dependem somente da minha força. Se vocês ficarem na força de vocês por um instante, a força de vocês é fraqueza. Então nós devemos juntar os dois. Nosso tempo está acabando, não é? Talvez a gente fique uns 3 domingos no capítulo 3, apesar de eu não gostar, eu não querer ficar muito tempo aqui. Em outras palavras, quando Deus nos criou, Ele imprimiu sua imagem em nós e nos honrou, tornando-nos gente mais excelente do que qualquer coisa na criação, porque nós fomos criados com a capacidade de manifestar a sua glória mais do que qualquer outra coisa ou qualquer outra criatura. Aqui, parece que nós devemos sempre bendizer o seu nome, apesar do fato de que esta vida está absolutamente marcada pela miséria. Nós não podemos valorizar suficientemente o bem estimável. Nós temos recebido infinitamente mais do que as misérias em comparação. Ao nos sustentar neste mundo, Ele causa que saibamos por experiência que Ele tem o seu coração fixado em nós e não vai nos abandonar em qualquer circunstância. E sabendo disso, nós não temos nenhum motivo para nos alegrarmos em meio às nossas aflições. Nós, quando olhamos e sabemos que Deus o tempo todo está interessado em Jó, em levar Jó a ser aquele homem no final, e ao olharmos para Deus fazendo o mesmo em nós, no apóstolo Paulo, em Pedro, não nos alegra. Isso, consequentemente, uma pessoa regenerada, que tem seus sentidos intactos, e que está agindo corretamente, nunca vai amaldiçoar o dia do seu nascimento, não importa o quanto ele está sofrendo. Então Jó, a maldição do dia do seu nascimento, estava sendo ingrato para com Deus. Não podemos dizer então que ele é culpado de longe demais o que esse texto quer nos mostrar é o nível de dependência que nós temos de Deus. A Bíblia está cheia de histórias assim. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra, mas ele não entrou na terra porque ele perdeu exatamente nesse ponto. Isso só mostra que um homem nunca pode descansar jamais, a não ser na graça de Deus. Nós vimos que Jó é um exemplo de paciência, mas agora ele a perdeu. O fato de você parecer ser forte em determinada área não tira em nada a sua dependência total da graça de Deus. Você normalmente falhará naquele ponto sem a graça de Deus. Então o homem mais manso da terra perdeu completamente a paciência, agiu sem mansidão e Deus disse: você não vai entrar na terra. O homem mais manso. E aqui o homem mais paciente que nós podíamos conhecer, a sua paciência falhou. Então, além disso, nós observamos que os filhos de Deus também poderão bem dizer, fazer o oposto, bem dizer o dia do seu nascimento, ou seja, sem considerar suas falhas e deficiências que os induzem a lamentar, como Paulo e como Jó vai fazer mais à frente, mas considerando a bênção que foi Deus ter nos colocado no mundo, tendo nos escolhido na eternidade. E é verdade que nós enxergamos um propósito da vida que não está centrado em nós. Nós não só existimos, não medimos a vida e a achamos miserável ou não mediante o que comemos, o que bebemos, o sexo e dinheiro. Quando os homens hoje, quando eles comemoram seus aniversários, eles normalmente eles cometem excessos e desonram mais a Deus. E nós, quando o fazemos, nós estamos sempre espantados
com a bondade de Deus, lembrando os seus benefícios incessantes, que fez nós passarmos um ano em que, se não fosse a graça dele, todas as coisas ruins, mesmo naquilo que nós chamamos de nossos pontos fortes, só nos levariam à destruição. Um ano passou e Deus me trouxe até aqui. Aí está a nossa alegria. Eu ofendi esse último ano de muitas maneiras, e agora devo pedir-lhe perdão, porque eu vejo no último ano o seu sustento, e vejo em vários pontos as maneiras com que eu não o honrei. Mas especialmente Ele me concedeu grande graça. Ele sempre me garantiu a esperança de salvação, porque proporcionou tudo o que era necessário e me livrou de tantos perigos. O diabo, nós vimos como o diabo não só, quando Deus permite, acende o fogo, mas sabe soprar a chama, trazer pessoas, enfim. Portanto, eu tenho que me lembrar disso, e agora que entrei em mais um ano, é apropriado que eu me prepare para o serviço de Deus. Como eu teria me perdido 1000 vezes no último ano, se Deus não me sustentasse. Não é? Então, é assim que nós nos aproximamos, quando vamos completar um ano, vendo essas bondades e misericórdias. Nós olhamos para o mundo abusando das suas bênçãos. Elas não levam eles mais para próximo de Deus, para uma consciência maior da sua miséria e da bondade de Deus. É muito fácil a gente ir por esse mesmo caminho, e nós só podemos bem dizer o dia do nosso nascimento, porque Deus nos colocou neste mundo, e Deus não pode dever isso a ninguém. Ele nos colocou aqui não como um gado ou como um cão, mas como criaturas racionais que podiam desfrutar dele como nenhuma outra criatura pode, não é? Nenhum homem merece ser homem. Quando você olha para um cão, não pense que você merecia ser um homem e não um cão. Ninguém pode merecer antes de existir o que vai ser. Então, o que nós temos feito? Quando você olha para um cão, você deve pensar: eu recebi um dom imenso de ser um homem. Como eu posso exaltar a Deus por isso? O homem mais miserável neste mundo recebeu um dom imenso em relação ao cachorro mais feliz. Ele deve pensar: como eu devo honrar a Deus então, por ter recebido tão mais do que esse cão, já que eu não posso ter feito nada para merecer ser um homem não um cão ou um rato. Além disso, por termos sido levados a Cristo, e porque Deus, além de nos criar, nos acrescentou a vantagem de ter a marca da aliança em nós, nos acolheu em sua igreja. Jó estava sozinho no mundo pagão, mas não é o que nós estamos hoje. Ainda assim, ele não tinha nenhuma desculpa. Jó era um cristão sozinho no mundo, não é? Nós temos que bem dizer duplamente. Consequentemente, aqueles que por raiva, por causa dos males e aflições que suportam, sequer ficam amargos sobre a vida, estão fazendo algo completamente oposto ao que Deus Imagine eu, se eu achar, não há como eu achar que a minha vida deve ser encerrada porque eu não estou feliz, dizendo que eu realmente acreditei que Jesus é a minha vida e que tudo é por Ele e para Ele. É óbvio que eu fiz tudo sobre mim mesmo. É óbvio que o Espírito Santo não fez o que Ele faz nos corações regenerados. É óbvio que nunca um filho de Deus, por mais escuro que seja o seu dia, como Jó, não há de chegar ao ponto em que ele vai dizer: os meus olhos te veem, foi tudo maravilhoso, esse processo me humilhou, mostrou coisas no meu coração que eu precisava ver, e agora eu te desfruto muito mais. Isso é o que aconteceu com Jó. Esse capítulo mais escuro, nós vamos ter que ficar nele mais tempo, nos ensina muito, mas nos ensina, como dissemos no início, você só pode entender Jó se você entender que Jó tinha uma causa certa, mas ele aplicou muito mal sobre essa causa certa. E seus amigos tinham uma causa má, mas eles desenvolveram bem
as suas ideias, eles tinham uma intenção mal, a raiz e a fonte, os propósitos deles não eram bons, tudo que eles fizeram acabou sendo mal, mas eles tinham uma argumentação correta. Nós devemos não ser nenhuma coisa nem outra, não é? Nenhuma delas aponta para o que nós devemos ser verdadeiramente. Então nós devemos orar sem cessar, para que Deus nos contenha. O que Deus vai mostrar, o que nós vamos ver semana que vem, é que nenhuma das nossas emoções, a de felicidade imensa ou a de tristeza imensa, vão nos levar para Deus, a não ser que o Espírito Santo esteja nos controlando. Elas sempre vão nos levar para longe de Deus. E não há nenhuma teologia que justifique você se afastar de Deus por causa de alguma da tristeza ou da alegria. Mas saiba, sem a graça, a alegria vai te afastar de Deus. A alegria natural e a tristeza também. Portanto, nós precisamos da contenção do Espírito, direção do Espírito, e é por isso que Jesus nos chamou a estar naquela posição em que nós estamos seguros, porque estamos seguros na força dele. E nunca podemos usar o momento escuro de Jó ou o momento escuro de Pedro como uma justificativa, ou as advertências bíblicas, a carne é fraca, ou Jó capítulo 3, para justificar o fato de nós reagirmos de uma maneira oposta àquilo que a palavra de Deus nos conduz e o seu Espírito. Então devemos orar sem cessar. Essa é a razão que Jesus deu. Em vocês mesmos, a maior alegria vai levar vocês para longe de Deus. Em vocês mesmos, a maior tristeza vai levar vocês para longe de Deus. E que Ele não nos permite, só Ele pode fazer isso, em que nem no momento nem no outro nós não sejamos firmes, nem no dia mau, nem no dia da grande alegria. E ainda assim, Ele sempre impede os seus filhos, Pedro, Jó e Paulo, de caírem finalmente. Ele nos restaura e nos ensina a recuperar o bom senso, para que possamos exercer o autodomínio, para que nós cheguemos sempre ao lugar onde a gente diga: põe a mão na minha boca, não falarei mais nada. Os meus sentimentos, sem estarem controlados pelo teu Espírito, nunca me levam para ti. Eu nunca vou, meu coração está sentindo isso. Isso não é fonte de direção para a minha vida. Nem no dia bom, nem no dia mau. Então o capítulo mais escuro de Jó vai ter profundos ensinamentos, mas só, tanto quando você olhar para os discursos dos amigos de Jó, como para Jó, se você perceber que eles tinham uma causa má, e eles tinham uma boa argumentação, e Jó tinha uma causa boa, mas muitas vezes vai ter uma péssima argumentação, e nós podemos estar em um ponto ou no outro, e não vamos estar honrando a Deus.